A paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã, com muita alegria que estamos aqui no nosso 18º programa do projeto Sábado com Pai. E o Senhor nos dá novamente a oportunidade de nos refazermos, de podermos entrar na sua presença, clamando pela sua graça, pela sua misericórdia, pelo seu amor que é incondicional. E eu tenho certeza que esse programa vai ser bênção na sua vida, porque é um programa que nasceu num projeto do coração de Deus e assim como tem tocado em muitas vidas, assim como em cada sábado o Senhor tem falado conosco, nessa manhã não será diferente. Estarão conosco nosso irmão Pablo Limoel, que estará trazendo a palavra, e no louvor o nosso irmão Weber Vasconcelos, o qual desde já vou acionar aqui, nosso irmão, e nós temos certeza que Deus vai estar nos abençoando, não porque merecemos, sim, pela sua mais pura graça. Irmão Weber, bom dia, paz do Senhor, tudo jóia? Bom dia, paz, tudo bem, graças a Deus. Bom dia a todos. Nós cremos que Deus falará poderosamente dos nossos corações. E antes de chamar, deixar você fazer aí aquilo, nos conduzir em louvor ao nosso Deus, vamos estar lendo aqui no Salmo 51, versículos 7 ao 12. O Senhor, quando mandou que o profeta Natan procurasse o rei Davi e falasse que ele estava em pecado, o rei Davi, então, ao contrário, de muitas das vezes que nós fazemos, o rei Davi assumiu o seu erro, ficou muito triste, mas só assumir o erro e ficar muito triste não é o suficiente, E o rei Davi, então, ele se arrepende e clama a Deus por misericórdia. E uma das partes desse Salmo 51, que é lindo, é um salmo de arrependimento. O rei Davi, então, ele fala assim para o Senhor: purifica-me como esopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me, ó Deus, a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então nós vemos aqui que o rei Davi, vendo ali a sua condição de pecador e reconhecendo que a graça e a misericórdia só podem vir do nosso Deus, ele então se humilha diante do nosso Senhor. E o nosso Deus, como sempre, de braços abertos, assim ali como foi com o filho pródigo, abraça ali então o rei Davi. É lógico que ele pagou, pelos pecados que ele fez, a história segue, mas o mais importante é que o Senhor tem sempre uma nova oportunidade para nós. Muitas das vezes você pode estar pensando aí, eu errei tanto, eu fiz tantas coisas que desagradaram o coração do Senhor. Ele não vai ter mais misericórdia de mim, ele não vai me dar uma nova chance. Ei, ouça, o nosso Deus tem sempre uma nova chance para você. Há esperança através do maravilhoso nome de Jesus. Irmão Hélio, ore por nós e depois fica à vontade já fazendo o louvor em nome de Jesus. Amém. Santo Deus, maravilhoso Pai, mais um dia o Senhor nos concede, Senhor, e nós temos a oportunidade, Pai, de olharmos para tantas coisas que nós somos beneficiados pelo Senhor. Muito obrigado, Pai, pela nossa vida, muito obrigado pela nossa saúde, pelo nosso trabalho, enfim, por tudo que o Senhor tem, Senhor Deus, manifestado em nosso favor. Nós temos muitos e muitos motivos para agradecer-te, Senhor. E que nós pedimos, Senhor Deus, que o Senhor capacite a cada um de nós para vivermos a cada dia, Senhor Deus, em conformidade com a tua vontade, que o teu Espírito Santo possa estar capacitando a cada um de nós para compreendermos qual seja o propósito que o Senhor tem para as nossas vidas e que o Senhor nos dê ouvidos espirituais sensíveis para ouvir a tua voz. Nós queremos pedir ao Senhor, meu Deus, que fica conosco, nós vamos iniciar aqui esse momento, é para a honra e glória do Senhor, Pai, que nós estaremos aqui agora e que nós possamos, Pai, receber também de Ti a Tua mensagem. Nós queremos Te louvar neste momento, nós queremos Te adorar
e dizer que o Senhor é digno de todo o nosso louvor, toda a nossa adoração. Amém? Glórias ao Senhor. Amém. Eu queria só ler um trechinho aqui do Provérbios 19, que diz: muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. Amém? Então, queremos agora, então, Senhor Deus, te adorar. Nosso louvor seja aos teus ouvidos, Senhor Deus. Isso é com muito amor, com muita dedicação que nós queremos fazê-lo. Tu és bem-vindo aqui em nosso coração. Toma a direção. Deus, fogo consumidor, sem impedimentos vem, face a face, Senhor. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Aleluia. Estou de pé na presença do Rei, tua glória está aqui, teu amor liberta-me. Estás aqui no trono de louvor, tua presença me curou, fascinado estou. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Que se abra o céu, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abra o céu, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abra o céu, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Aleluia. Glórias a ti, Senhor. Que o Senhor possa sondar os nossos corações, Deus. Tu que nos conheces melhor do que a nós mesmos. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. Enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite,
Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra, enche-me até que em mim se ache só a ti, então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me e enche-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me e enche-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Aleluia, que possamos então, Senhor Deus, ser direcionados por Ti, pelo Teu Espírito Santo. Nosso louvor chegue a Ti, Senhor Deus, com forma de adoração, que vem do nosso coração para o coração do Senhor. Amém. Glórias ao Senhor. Amém. Glória a Deus. Muito obrigado, irmão Weber. Deus continue te abençoando. Vamos chamar agora o nosso pregador de hoje. Nosso irmão Pablo. A paz do Senhor, Pablito. Bom dia. A paz do Senhor, bom dia. Tudo Tá me ouvindo bem? bem aí? Glória a Deus. Tenho certeza que a palavra que Deus colocou no seu coração também falará poderosamente aos nossos corações, em nome de Jesus. E aí, como é que estão as coisas? Tudo jóia, graças a Deus, caminhando devagar, mas na luta aí. A gente tem aprendido, né, especialmente eu tenho aprendido que a gente não pode dar desculpa por causa das lutas, por causa disso ou daquilo, para não fazer a obra, né? Mesmo porque, né, você que é um jovem evangélico, e igual já falei outras vezes, né, é um jovem que nos inspira,
nós sabemos que as tempestades passam, né? Os problemas passam, e muitas das vezes a gente deixa de fazer a obra em determinado momento, talvez até por falta de fé, né? Porque em Deus a gente sabe que vai passar. E aí aquela obra que era para você ter feito no passado, ali naquela, com aquela pessoa, você às vezes não faz, e depois aquela tempestade toda que você achava que era muito grande, você vê que era tão pequenininha, né? Que Deus vai, dá um sopro nela e ela passa. Por isso a gente tem que aproveitar todos os momentos. Mas, Pablito, fala aí o que Deus Amém. mandou, colocou no seu coração, fica bem à vontade. Queremos ouvir a voz Amém. de Deus através da sua vida. Amém. O Senhor nos abençoe. Eu gostaria de meditar aqui com os irmãos sobre o tema que o Senhor nos chamou para ser sal da terra. E eu gostaria de meditar no texto que está em 2 Reis, capítulo 2, versículo 19 até o versículo 22. 2 Reis, capítulo 2, versículo 19 ao 22. Amém. A palavra do Senhor diz assim: E os homens da cidade disseram a Eliseu: Eis que boa é a habitação desta cidade, como meu senhor vê. Porém as águas são más, e a terra é estéril. E ele disse: Trazei-me uma salva nova e ponde nela sal. E lhe a trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas e deitou sal nele e disse: Assim diz o Senhor: Sararei estas águas, não haverá mais nelas morte nem esterilidade. Ficaram, pois, sãs aquelas águas até o dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu tinha dito. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos estar orando? Amém. Senhor, nessa hora nós clamamos, ó Deus, pelo sangue de Jesus, pedindo uma bênção, ó Deus, para este momento. Ó Deus, que nós, como homens, não temos nada para oferecer. Ó Deus, mas o Senhor, pela tua palavra, ó Deus, pode falar ao nosso coração. Pedimos, ó Deus, que o Senhor possa estar falando, ó Deus, que o teu Espírito Santo possa estar sondando e nos visitando nessa manhã, por intermédio da tua palavra, que o Senhor possa estar nos transformando, nos avivando, nos alegrando nessa manhã. Ó Deus, nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém. É, o tema que nós vamos meditar aqui, como eu disse, né, é a respeito do chamado que o Senhor fez às nossas vidas para que nós fôssemos sal da terra. Nós, eu acredito que a maioria aqui já conhece os textos que o Senhor Jesus falou lá no Novo Testamento, né, no Sermão do Monte. Ele disse aos discípulos e a igreja que estava sendo formada ali, ele disse que a igreja, os discípulos do Senhor, eles deveriam ser sal da terra, né? Luz do mundo e sal da terra. E como nós podemos ver, a palavra toda, ela é muito coerente e ela mesma vai se interpretando. E um texto que está lá no Velho Testamento, ele tem uma conexão com um texto que está lá, com alguns textos que estão no Novo Testamento, porque Deus ele queria trazer uma lição a respeito dessa mensagem. Hoje o que nós estamos vivendo no cristianismo atual, de uma forma geral, é uma situação bastante crítica, né? Eu acredito que vocês concordem. Hoje a gente tem, aí eu estava olhando até ontem, quando eu estava estudando essa palavra aqui, estava vendo, a gente tem mais ou menos uns 170 milhões de pessoas no Brasil que se declaram cristãs, né? E se nós formos olhar se de fato isso fosse uma verdade, né? Se essas pessoas realmente vivessem o evangelho, com certeza nós teríamos um Brasil muito melhor, né, do que nós temos hoje, né? O cenário que nós vivemos hoje é um cenário de quase desesperança, né? De corrupção moral, material. Mas isso por quê? Porque muitas vezes nós estamos deixando de
cumprir o chamado que o Senhor Jesus nos fez, e foi Ele que nos fez, e não foi o homem, não foi uma denominação, mas foi o próprio Senhor Jesus, quando Ele nos chamou para ser sal da terra. É interessante que esse texto aqui, ele fala, ele dá a receita, o Senhor aqui dá a receita de como recuperar, né, a função da igreja neste mundo, né? O Espírito Santo, ele já falava a respeito do final dos tempos. Quando nós olhamos lá na carta de Paulo a Timóteo, o Senhor ele fala que nos últimos tempos, os homens eles não suportariam a sã doutrina. Segundo Timóteo capítulo 4, versículo 1 a 4, mas acredito que o versículo 3 ele diz assim: porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Então, é exatamente isso que nós vivemos hoje, nesse tempo do fim, que é um tempo que antecede a volta do Senhor Jesus, é algo que já foi previsto pelo Espírito Santo, mostrando que o grande sinal do fim dos tempos é que os homens eles não suportariam a sã doutrina. Eles procurariam pessoas para falar aquilo que agrada aos ouvidos. E isso muitas vezes é a condição daquilo que tem sido pregado no cristianismo atual, né? E o problema que essa mensagem, que muitas vezes é agradável aos ouvidos, é que ela não transforma ninguém. E o Senhor ele já mostrava esse problema aqui nesse texto, que aparentemente não tem nada a ver com isso, mas quando nós olhamos, a gente vai ver que o Senhor ele já estava mostrando isso. A palavra fala de Eliseu, que era um profeta do Senhor, e ele chega nessa cidade de Jericó, e aqueles homens eles saem a Eliseu, sabendo que Eliseu era um profeta do Senhor, e eles fazem uma observação. Eles fazem assim: olha, eis que boa é a habitação dessa cidade. Olha, Eliseu, você está vendo essa cidade aqui? Ela é boa, só que ela tem um problema. As águas são más e a terra é estéril. Por que a terra era estéril? Porque as águas eram más, né? E a terra ela depende da água para frutificar. E exatamente isso fala da condição que nós temos vivido hoje nos últimos tempos, né? Um cristianismo que muitas vezes era para ser uma fonte de água viva, mas que as águas têm sido más, têm sido estéreis. Por quê? Porque está faltando exatamente pregar a palavra do Senhor com a fidelidade da palavra do Senhor. Muitas vezes nós vamos levar uma palavra, nós queremos até falar e ser aceito pelas pessoas, mas mais importante do que ser aceito pelas pessoas é pregar com fidelidade a palavra do Senhor, porque o que transforma as vidas não é aquilo que eu falo, ou a minha opinião, ou a minha aceitação na sociedade. O que realmente transforma as vidas e que transformou a nossa vida, que tem poder para realmente transformar qualquer pessoa, é a palavra do Senhor. Então o Senhor ele vai trazer uma receita aqui. Quando Eliseu ele ouve isso, que as águas são más e a terra é estéril, ele dá uma receita. Primeiramente, a gente tem que observar aqui quais são os efeitos de uma pregação, uma palavra, uma vida. E aqui pregação não é somente o falar, né, porque nós fomos chamados para pregar através da nossa vida, né? Então, uma vida que ela não tem o sal, quais são os efeitos? Ela é estéril e ela é morta, né? Ela era para gerar vida, vida abundante, vida espiritual, mas ela pode gerar até uma satisfação para o ego, uma satisfação psicológica, mas ela não gera a vida abundante que está no Senhor Jesus. E ela é estéril porque ela não frutifica. Ela era para dar fruto, mas ela não frutifica. Só que Deus, ele é tão maravilhoso que ele deixa aqui a receita para mudar essa situação. E se nós estamos assim hoje, e é normal que às vezes aconteça de estarmos assim,
Isso pode acontecer com qualquer um, de sentir que ficou infrutífero, de sentir que está vivendo uma vida sem o poder de Deus, uma vida insossa. Deus, ele pode mudar a nossa vida hoje ainda. O desejo do Senhor é de que nós, ao ouvirmos essa palavra, nós busquemos a Ele, porque só Ele pode dar isso. Não vou ser eu, não vai ser você, né, Nil, mas é o Senhor Jesus. E o desejo parte dele, né? Tanto é que ele mesmo deixa a instrução. A palavra, ela é um manual de Deus. E se Deus quisesse que nós vivêssemos de forma errada, ele poderia ter deixado nós vivendo sem esse manual. Mas porque ele nos ama e ele quer que nós vivamos a verdade, e quer que nós vivamos uma vida superlativa, uma vida abundante, maravilhosa, é que ele deixou esse manual para que a nossa vida não seja sem sal, a nossa vida não seja sem sabor, mas que a nossa vida seja cheia da verdade do Senhor, cheia de alegria, uma vida cheia do Espírito Santo, uma vida abundante, uma vida cheia de fé, uma vida vitoriosa no Senhor. E é isso que o Senhor tem para as nossas vidas. Quando Eliseu ele viu aquela situação, o Senhor tocou ali e ele deu uma instrução: olha, trazei-me uma salva nova e ponde nela sal. Na minha versão que está salva nova, em outras versões está jarro ou prato, mas a questão aqui é: trazei-me um recipiente novo e ponde nele sal. Para nós fazermos a diferença e para nós podermos ser sal neste mundo, primeiro nós temos que ser uma vida nova, né? Era um prato novo, um recipiente novo. Se nós formos olhar quem é digno de levar a palavra do Senhor, por certo, nenhum de nós é digno. Né? Nenhum de nós é digno de falar assim: eu tenho condições de falar da palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela é pura, ela é santa, ela é perfeita. E nenhum homem é digno de falar dessa palavra maravilhosa. Se eu fosse olhar os meus pecados, o meu passado, né, tudo aquilo que eu já fiz de mal, eu desanimaria de proclamar a palavra, porque eu certamente pensaria: eu não sou digno. Mas louvado seja o nome do Senhor, que Deus que nos chamou, ele nos transforma, ele nos capacita, ele nos faz um vaso novo na presença do Senhor. Por isso que Eliseu ele pede assim: olha, trazei-me um recipiente novo. E se nós desejamos ser usados, se nós desejamos fazer a diferença, se nós desejamos ser uma bênção onde nós estamos, ou no lugar que nós estamos, nós precisamos ser um recipiente novo. Muitas vezes, para ser um recipiente novo, o velho tem que ser quebrado. Certa vez, o Senhor falou lá em Jeremias, que ele manda Jeremias, que era um profeta, descer na casa do oleiro e ver aquilo que o oleiro estava fazendo. E o oleiro estava fazendo um vaso, só que chega no momento que o vaso quebra, mas aí o oleiro pega aquele vaso e faz ele de novo. E o Senhor ele faz assim uma pergunta para o profeta: olha, a casa de Israel não poderia fazer a mesma coisa? Quebrar e fazer de novo? E o Senhor ele é o nosso oleiro. E louvado seja o nome do Senhor, que ele tem esse poder de nos quebrar e de nos fazer de novo. Se ele não nos fizesse de novo, de maneira nenhuma poderíamos ser sal neste mundo. Mas louvado seja o nome do Senhor, que ele nos quebra, ele tem poder para transformar a nossa vida e fazer de nós uma vida nova, para que possamos, assim, ser um recipiente para levar o sal do Evangelho. A gente está falando muito de sal aqui, né? Mas é necessário que nós entendamos o que é exatamente o sal, né? A palavra do Senhor fala, lá no Novo Testamento, o próprio Senhor Jesus, que ele fala em Mateus capítulo 5, versículo 13, o seguinte, que era ali no sermão do monte: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Então, o próprio Senhor Jesus, ali, ele chega naquela sociedade, que é uma sociedade que se parece muito com a sociedade que nós vivemos hoje, porque como que
estava o mundo na época que Jesus chegou? O Império Romano estava dominando, né, com todo tipo de idolatria, de imoralidade, de corrupção, mas pior do que o Império Romano dominando com todas essas maldades era a situação da religião na época, a religião judaica, né? Jesus chega e vê uma religião onde os fariseus e os escribas, que eram ali os líderes, eram as referências do povo na época, eles viviam uma religião da boca para fora. E por viver essa religião da boca para fora, eles falavam sobre o que se devia fazer, mas eles não viviam aquilo. E isso daí gerou uma falta de fé no povo. Por quê? Porque a palavra não estava sendo pregada. Né? Não adianta só falar da palavra, é preciso viver a palavra. E a fé, ela vem pela palavra. E a falta dessa vivência da palavra ali, naquele momento, fez com que o povo de Israel estivesse sem fé. E quando Jesus ele chega, tanto é que nos momentos que ele mais elogia a fé, exatamente com pessoas de fora de Israel. Eram pessoas gentias ali no seu ministério, com um centurião ou com a mulher cananeia. Então, por quê? Porque o povo de Israel estava vivendo sem fé. Porque estava vivendo uma religiosidade que era uma religiosidade vazia. Mas Jesus chega ali para mudar todas as coisas e ele já chega fazendo um clamor. Olha, vós sois o sal da terra. É necessário ser sal da terra. Vocês não foram chamados para outra coisa senão ser sal da terra, senão ser diferente deste mundo. Vocês precisam temperar o mundo. Vocês precisam dar sabor ao mundo. Mas se o sal for insípido, com que se há de salgar? Se não for a igreja para ser sal, o que vai ser desse mundo mau? Né? Como que esse mundo vai ser temperado? Como é que esse mundo ele vai receber a vida nova que Deus tem para dar? Ele diz assim, para nada mais pressa, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. E aqui eu quis trazer alguns benefícios ou alguns efeitos que o sal ele tem. Primeiro, o sal ele dá sabor à comida. E a igreja ela dá sabor também a este mundo. O mundo está cansado, o mundo está com fome, o mundo está vazio, o mundo está triste. E o mundo ele precisa do evangelho. Ele precisa de uma igreja que não só proclame o evangelho, mas uma igreja que viva o evangelho. Muitas vezes a igreja ela tenta se parecer com o mundo. E toda vez que a igreja tenta se parecer com o mundo ou se conformar com o mundo, ela perde a sua essência e o mundo ele não toma ela como exemplo. Ela não faz a diferença. Mas toda vez que a igreja ela faz a diferença, ela é diferente do mundo, ela é tal, aí ela atrai o mundo. Por quê? Porque o mundo vê o sabor que é o sabor do evangelho, da palavra de Deus. E o mundo ele tem sede disso. Quando as pessoas ouviram Jesus falar, né, nós estávamos falando aqui do problema da religiosidade do tempo de Jesus. E quando as pessoas ouviram Jesus falar, elas se maravilharam. Por quê? Porque a doutrina dele não era como a dos escribas, mas era uma doutrina com autoridade. A doutrina de quem não falava da boca para fora, mas vivia aquilo que estava falando. Tanto é que tem uma passagem, eu vou ler ela aqui, em João 7, 43 a 47, diz assim, assim entre o povo havia dissensão por causa dele, e alguns deles queriam prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele. Os servidores foram ter com os principais dos sacerdotes e fariseus, e eles lhes perguntaram, por que não o trouxeste? Responderam os servidores, nunca homem algum falou assim como este homem. Então, os fariseus e os sacerdotes mandaram alguns dos seus servidores para prender Jesus, mas aí os servidores chegaram lá, Jesus estava pregando, Jesus estava falando ou conversando com alguém, eles ouviram um pouquinho, e ouviram mais um pouquinho, não, peraí, vamos deixar para prender depois. E ouviram mais um pouquinho, eles desistiram, assim, nós não podemos prender isso, nós não podemos deixar de ouvir isso, isso não pode deixar de ser proclamado, nunca homem a falou como esse homem, porque essa é uma palavra com poder, é
uma palavra que transforma, é uma palavra que tem verdade, e o Evangelho é a verdade de Deus. O Evangelho, ele significa exatamente isso. É boas novas, é a boa novidade que Deus tem para o homem. Que boa novidade é essa? Para que nós saibamos que algo é bom, primeiro nós precisamos entender o que é ruim, né? E só valoriza o Evangelho quem sabe que está perdido, quem percebe que está perdido, quem está desesperado porque está perdido, porque não vê saída. Mas para todo aquele que está perdido, para todo aquele que está desesperado, para todo aquele que não tem saída, Deus tem uma boa nova. Jesus Cristo é a saída. Jesus, ele pode te dar uma nova vida. Jesus pode te transformar, pode te fazer um vaso novo. Jesus pode te fazer uma referência, um sal da terra, alguém para fazer diferença neste mundo. E é esse o desejo do Senhor. Quando aqueles homens foram prender Jesus, eles ouviram a palavra. Não seria possível prender esse homem. Nós precisamos ouvir esse homem. Esse homem, ele não precisa ser preso, ele precisa ser levado ao nosso coração. Esse homem precisa estar no nosso coração, na nossa mente, a mente de Cristo. E eles voltam para os sacerdotes e fariseus, e os fariseus, por que vocês não trouxeram? Eles falam, olha, nunca homem algum falou como este homem. Esse é o sabor do Evangelho. O Evangelho, quando a igreja proclama a palavra de Deus com fidelidade, o mundo, ele diz assim, olha, nós precisamos disso. A igreja, muitas vezes, ela é perseguida, né? Jesus ali não foi preso, mas depois ele foi preso, depois ele foi morto, açoitado, exatamente por esses religiosos. Os apóstolos foram perseguidos, não só pelos judeus, mas também por Roma. E a igreja é perseguida até os dias de hoje, mas é exatamente quando a igreja ela está fraca, aparentemente para os homens, é que ela é cheia do poder de Deus. Quanto mais a igreja é perseguida, mais ela cresce. Porque quando ela é perseguida vivendo o evangelho, quando ela é sal deste mundo, ela tempera o mundo. E o mundo temperado, ele vai se transformando. Existe aqui outros benefícios ou efeitos do sal. Né? O sal, ele dá sede. Quem nunca comeu uma bacia de pipoca e depois correu para pegar um copo d'água na geladeira, né? O sal, toda vez que nós comemos algo salgado, a sede, ela vem na hora. E a igreja, ela precisa ser isso. Ela precisa despertar no mundo a sede do Senhor. Quando o servo de Deus, né, quando nós vivemos aquilo que o Senhor nos chamou para viver, quando nós vivemos a palavra do Senhor, não da boca para fora, mas na nossa vida, na nossa intimidade, nós às vezes nem precisamos abrir a nossa boca para falar que somos cristãos. As pessoas, elas veem a nossa vida, elas veem a diferença e elas ficam curiosas e desejosas de ter aquela experiência também. Nós precisamos ser este sal que desperta a sede das pessoas pelo Evangelho, a sede das pessoas pela água viva que está em Jesus. Nós precisamos fazer a diferença onde nós estamos. Um evangelho sem verdade, sem a essência, que na verdade não é um evangelho, né, é uma religiosidade, não desperta sede em ninguém. Mas quando nós somos sal da terra, nós realmente despertamos esse desejo nas pessoas. E interessante que lá em Atos, a palavra fala a respeito de Pedro e João, a palavra fala assim, então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, informados de que eram homens sem letras e indoutos, maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Que maravilha será quando nós pudermos chegar nessa condição das pessoas, sem nós falarmos nada, as pessoas conviverem conosco, elas falarem assim, olha, esse homem esteve com Jesus, essa pessoa esteve com Jesus, porque ela é diferente, ela é transformada, ela tem a verdade de Deus na vida dela. Pedro e João eram homens iletrados. Você não precisa ser capacitado para fazer diferença neste mundo. Você não precisa ser letrado, você não precisa ter um curso superior, você não precisa ser uma pessoa de grande conhecimento ou de grande riqueza.
ou de grande estima entre os homens, nós precisamos viver a palavra, estar em comunhão com o Senhor. Quando nós estivermos assim, as pessoas vão olhar para assim, esse homem esteve com Jesus, e nós vamos ter sal da terra. Tem uma outra passagem também que eu quero trazer aqui, que quando Paulo e Silas, eles foram presos, né, a palavra fala assim, perto da meia-noite, depois de Paulo e Silas serem açoitados por pregar a palavra do Senhor, eles foram presos, foram levados, foram açoitados, foram levados presos, colocados ali na prisão, e a palavra diz assim, perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. De repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. E acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo, não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou para dentro, todo trêmulo, se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse, Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e a tua casa. E lhe pregavam a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa, e tomando-os ele consigo, naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões, e logo foi batizado, ele e todos os seus. E levando-os à sua casa, lhe pôs à mesa, e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Louvado seja o Senhor. Paulo e Silas ali não precisaram pregar a palavra com a boca, né? O testemunho daqueles homens ali, após os açoites, perseguidos na prisão, Paulo e Silas não estavam cantando na prisão à meia-noite, depois de ganharem uma porta de emprego, ou depois de receberem uma promessa, ou depois de serem promovidos, ou depois de arrumar um casamento. Eles estavam cantando e louvando ao Senhor depois de serem açoitados pelo nome do Senhor. E isso foi o que despertou a sede naquele carcereiro, em todos que ali estavam. De tal forma que quando aquele carcereiro viu que o terremoto tinha aberto as prisões, né, ele quis tirar a sua vida, porque o carcereiro ali, ele pagava pela sua vida quando uma vida escapava da prisão. Então ele ficou desesperado. Só que Paulo, quando viu aquilo, falou assim, olha, não te faças mal, não. E todos nós estamos aqui. As prisões foram abertas, mas nós não vamos fugir. Então ele está vivendo o evangelho ali. Ele não quer fazer nada na ilegalidade, nada por baixo dos panos, não. Ele quer manter ali a coerência com a mensagem. E quando aquele homem viu aquele testemunho, ele disse, olha, senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Então foi a sede que aqueles homens despertaram no carcereiro. Então Paulo fala assim, olha, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. E de fato ele e a casa dele se converteram ao Senhor, foram batizados. Depois Paulo volta para a prisão. A gente acha que Paulo saiu, né? Ele fugiu, aproveitou o terremoto e fugiu. Mas não, ele voltou para a prisão, cumpriu ali, né, a prisão que tinha sido determinada, mas de manhã eles mandaram soltar, né? E ali eles saíram. Então, o evangelho vivido na sua essência, ele vai despertando a sede naquele que está não só ouvindo, mas observando a nossa vida. E outra característica do sal é o seu poder de conservação. O sal, antigamente, ele era muito usado para a conservação dos alimentos. O sal era colocado na carne, as pessoas não tinham congelador, né, refrigerador, e usavam o sal, e o sal ele ia conservando a carne de maneira que ela não apodrecia. E a igreja do Senhor, o evangelho, ele tem essa mesma capacidade, né? Primeiro individualmente. Quando nós vivemos o evangelho na nossa vida, a nossa carne ela não vai se degradando com o pecado. Porque a única forma de nós não cairmos cada vez mais fundo no poço é vivendo o evangelho. Não é só pregar ou não é só frequentar uma igreja. Mas o que realmente vai nos livrar
da corrupção ou da morte espiritual ou do juízo é viver o Evangelho. E quando nós vivemos o Evangelho, a nossa vida ela é preservada pelo Espírito Santo. Às vezes, né, é lógico, nós temos os nossos tropeços, né, nós falhamos, mas até quando nós falhamos, a palavra do Senhor diz assim, olha, não pequeis, mas se pecarmos, nós temos um advogado, que é Jesus Cristo, que é fiel e justo, para perdoar os nossos pecados. Então, o Espírito Santo, ele vai o tempo todo trabalhando para nos levar ao arrependimento, para nos dizer, olha, isso aqui não é bom para você, né? Isso aqui pode até ser lícito, mas não te convém. E isso vai gerando conservação na nossa vida. E também, além da conservação individual, né, tem a conservação do próprio mundo. O mundo ele só não caiu em corrupção total e ainda foi alvo do juízo de Deus, porque a igreja está na terra fazendo a diferença. A igreja está na terra conservando este mundo ainda, né, e evitando que o juízo de Deus venha hoje sobre o mundo. A presença da igreja faz isso. A presença da igreja muda a sociedade, né? Ou pelo menos deveria mudar. E é o propósito de Deus que mude. Os puritanos, eles viveram o evangelho como forma de vida, né? Nos estudos, no ambiente familiar, no trabalho. E foram homens que, na sua simplicidade, porque eram homens simples, eles transformaram a sociedade da época. E é esse o chamado que o Senhor nos faz, para que nós possamos realmente transformar a sociedade, não nos conformar a ela, mas transformar pela renovação do nosso entendimento no Evangelho. Tem um exemplo na palavra do Senhor, né, quando o Senhor foi para destruir Sodoma e Gomorra, havia um justo lá. Primeiro Abraão clama ao Senhor e o Senhor fala assim, olha, se tiver justo, eu não vou destruir essa cidade, né? E quando chegam em 10 justos, que era geralmente ali uma comunidade, uma família, Abraão vê que não tem, desiste. Só tinha Ló de justo naquela geração, naquela cidade. E o Senhor, então, ele vai ali para destruir. Mas antes de destruir, ele tira Ló, porque Ló era justo. E Ló, então, ali, se Ló estivesse ali, não poderia destruir. Tanto é que em Gênesis 19, 22, quando Ló pede para escapar para uma outra cidade, o anjo fala com Ló assim, olha, apressa-te, escapa-te para ali, porque nada poderei fazer enquanto não tiveres ali chegado. Então, enquanto a igreja está neste mundo, ela ainda é um freio para que o juízo de Deus não venha de uma maneira total neste mundo. A igreja, ela é esse sal que conserva a carne, mas a igreja ela está nos seus últimos dias, né? A palavra do Senhor mostra que o Espírito Santo, né, ele já avisa que o Senhor Jesus ele está voltando. E nós precisamos estar com a nossa vida firmada no Senhor, na palavra do Senhor. O Senhor Jesus ele está voltando para buscar o seu povo. E aí, sim, quando a igreja subir, aí realmente o juízo de Deus ele virá. Mas Deus não está falando isso para que nós participemos do juízo, mas porque ele deseja que nós estejamos com o seu povo, vivendo a palavra, para nós subirmos com ele para viver uma eternidade com Deus. Voltando ao texto que nós estávamos meditando, quando Eliseu ele pega aquele recipiente com sal, ele vai lá no manancial das águas e joga aquele sal. Ele diz assim, assim diz o Senhor, sararei estas águas. Não haverá mais nelas morte nem esterilidade. Tem uma igreja lá na carta do Apocalipse, nas 7 cartas às 7 igrejas, né? Uma das igrejas lá, a palavra fala que ela tinha nome de que vivia, mas ela estava morta. Né? Por quê? Porque ela tinha deixado de ser sal. Ela tinha deixado de viver o verdadeiro evangelho. Mas quando o Senhor ele restaura o sal na nossa vida, não há mais morte. Agora há vida, né? E vida abundante. Se nós permitirmos que o Senhor ele restaure em nós o sal, o evangelho, a essência da palavra, não haverá mais morte, não haverá mais esterilidade, mas haverá vida abundante. Nós vamos
fazer a diferença, às vezes, sem nem perceber. Às vezes, nós vamos chegar num grupo de amigos, às vezes, estando ali, falando de outras coisas, as pessoas vão dizer, olha, essa pessoa é diferente, eu sinto alguma coisa diferente, como Paulo fala, né? Nós vamos ter o bom cheiro de Cristo, né? E nós vamos fazer a diferença na sociedade. Então, nós vamos gerar vida e vida abundante. Como Jesus falou, aquele que crê em mim, rios de água viva fluirão do seu interior. Né? Então, ele vai ter uma fonte para dar alcançado. Quantas pessoas que convivem conosco estão cansadas e sedentas, e precisando da água da salvação, da água do Evangelho. Nós precisamos ser esse vaso, esse recipiente para levar essa água a essas pessoas. Nem esterilidade, né? Então, quando o sal ele é renovado na nossa vida, nós passamos a ser frutíferos. Nós damos fruto no Senhor, e muito fruto. Então, a palavra fala assim, olha, ficaram, pois, as sãs aquelas águas até o dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu tinha dito. E aqui, para finalizar, muitas vezes nós passamos momentos na nossa vida que nós vamos ficando sem sal, né? Infelizmente, isso pode acontecer, né? Nós começamos a caminhada firmes na palavra do Senhor, mas nós vamos esfriando na fé, e nós já deixamos de viver o evangelho e começamos a viver uma religiosidade. Mas o desejo do Senhor é que possamos todos os dias dizer, olha, até o dia de hoje, essas águas estão sãs. Que daqui a um ano, nós possamos, pela misericórdia, pela ajuda do Senhor, não por nós mesmos, não pelo nosso mérito ou capacidade, mas pela ajuda do Espírito Santo, nós possamos dizer, olha, até hoje, as águas da salvação estão jorrando da minha vida. As águas estão sãs. Eu tenho vida abundante. Eu tenho vida abundante para passar às pessoas. Não de mim mesmo, mas do Senhor. Eu estou sendo salvo. O desejo do Senhor é esse. Tem alguns efeitos práticos aqui, né, que eu coloquei. Deus nos chamou para ser diferente, né? Fazer a diferença no mundo vivendo e pregando o Evangelho. Nós precisamos voltar ao Evangelho para receber uma vida abundante, frutífera, cheia de plenitude e de alegria. Precisamos ser úteis. A palavra fala assim, olha, bom, vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. A nossa vida, a nossa utilidade, ela está em ser sal, em ser diferente. A igreja, ela só é útil, nós como servos só somos úteis nas mãos do Senhor quando nós somos diferentes. Se nós não formos diferentes, nós não temos utilidades nenhuma. E o sal, ele tem essa questão, porque nem todo sal é salgado. O sal ele pode se tornar insípido, né? E se nós estamos insípidos hoje, Deus quer renovar a salinidade na nossa vida, para que nós possamos voltar a fazer a diferença. A palavra nossa, ela deve ser temperada com sal. Nós precisamos estar sempre prontos para falar da palavra do Senhor. Mas isso não quer dizer que nós vamos ser desagradáveis com as pessoas. Por que eu estou falando isso? Então, a palavra lá em Colossenses, capítulo 4, versículo 6, que diz assim, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Então, o que é ser sal? Primeiro, é ser agradável a Deus, né? Quando nós falamos ou vivemos, nosso primeiro alvo de agradar tem que ser o Senhor, né? Quando a nossa vida agrada o Senhor, às vezes ela pode até desagradar aos outros, mas se ela agrada ao Senhor, né, está satisfeito. É isso, amém. Entendeu? O desejo do Senhor é que vivamos para agradar a Ele. Paulo disse certa vez assim, olha, procuro eu agradar aos homens ou a Deus? Se estivesse ainda agradando os homens, eu não seria servo de Cristo. Então, nós precisamos agradar primeiramente a Deus. Mas isso não quer dizer que nós temos aqui uma carta do Senhor de permissão para sermos pessoas desagradáveis. Não quer dizer que nós vamos ser aquela pessoa
ranzinza, ou que fica falando de várias regras para as pessoas, né, de conduta. Nós podemos ser sal sem ser desagradáveis. Quando nós vivemos, aliás, quando nós vivemos o Evangelho, né, na sua essência, com a humildade, com o amor, com alegria, nós somos agradáveis ao Senhor e às pessoas. O Senhor vai nos dando graça. É lógico, um ou outro, né, não vai gostar, né? Mas aí, nós, com toda humildade, vamos o quê? Fazer o quê? Orar para essa pessoa, amar essa pessoa, perdoar essa pessoa. Pablo, A pessoa... 2 minutinhos. tá, nossa, tô Ficaria finalizando. aqui a manhã inteira, mas o Instagram não deixa. E por isso que a palavra fala assim, olha, tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Então, o desejo do Senhor é esse, que nós sejamos sal e em nós mesmos, não é para os outros, né? Não é para você tentar mudar o outro. Muda a si mesmo e tenha paz com os que estão ao seu redor, porque você vai fazer a diferença sem precisar nem falar. Deus vai abençoar a sua vida. Que o Senhor nos abençoe e me perdoe aí por ter passado do horário. Não, é porque o Instagram ele fecha, na uma hora ele fecha. Eu sei, é Mas, verdade. aproveitando Não notei aí, você que, pela graça de Deus, é sal aí, né, em nossas vidas, ora aí abençoando todos aqueles que participaram conosco e todos aqueles que vão assistir esse vídeo em nome de Jesus. Amém. Senhor, nós louvamos e bendizemos ao teu nome pela tua palavra, que é viva e eficaz, e transforma, e consola, e conforta, e renova a nossa vida, nos traz fé, nos traz alegria, nos traz graça. Louvamos ao teu nome pela tua palavra, Deus, que é poderosa. Clamamos pelo sangue de Jesus, que eu possa estar, ó Deus, aplicando essa palavra no nosso coração, nos fazendo absorver e gravar e praticar, e que o Senhor possa estar nos ajudando, Senhor, a ser salvo, porque o Senhor sabe que nós somos falhos, imperfeitos, mas ajuda naquilo que nós não podemos fazer, ó Deus, ajuda nas nossas limitações, nos dá uma bênção, fala conosco, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, Pablito. Mais uma vez, obrigado aí. Eu que agradeço. Palavra forte e palavra que edifica as nossas vidas, né? Como você disse, Amém. Essa palavra veio como sal nas nossas vidas, né? Para trazer transformação, para dar sabor às nossas vidas, para que aí sim possamos, né, sair por esse mundo aí levando as boas novas do Senhor. Deus continue te abençoando, você, sua família, seu trabalho, sua vida ministerial, que a gente sabe que é bênção de Deus. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Um abraço aí, a paz do Senhor a todos. Amém. É isso aí, irmãos. Pai do Senhor. Esse foi o 18º programa do Projeto Sábado com o Pai. O nosso irmão amado, Pablo Lemuel, ou como eu chamo meu amigo Pablito, homem, menino, rapaz, homem de Deus, ungido do Senhor, que nos trouxe essa palavra aí. Ficaríamos aqui a manhã inteira, mas o Instagram ele tem um tempo delimitado, né? Então não dá para a gente ultrapassar, pode cortar de uma hora para outra. Mas que Deus possa abençoar a sua vida onde você estiver e que receba um toque da graça, da misericórdia e do amor incondicional do nosso Deus. Muito obrigado a você que participou conosco e que Deus possa estar fortalecendo a sua vida em nome de Jesus. Não vou falar o nome de todos aqui, mas o Senhor sabe e que a bênção dele seja sobre sua vida em nome de Jesus. Um forte abraço e até o sábado que vem, querendo Deus.